Então, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a oração, né? A finalidade da oração, formas de orar. E a oração, talvez, ela seja dentro dos rituais das religiões, dos povos, né? Uma das coisas mais antigas que a gente faz, né? Tem até algumas religiões, algumas crenças que nem chamam de oração, né? Mas também oram dentro daquilo que a gente acredita ser uma oração. Então a oração, ela é na verdade uma forma de nos comunicarmos com o ser divino, com o ser transcendente, né? Então, dentro dessa parte conceitual que eu coloquei aqui, a oração, na verdade, ela ativa uma ligação. Ela vai nos religar com o divino, né? E aí a gente pode fazer, então, essa oração através de uma conversa, de um pedido, de um agradecimento, através de uma reza, né? Como a gente usa muito Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, enfim, que é uma forma de conversarmos, né? De nos concentrarmos e transformarmos aquele momento algo que nos conecte. Como eu falei para vocês, existem muitas outras religiões, outras crenças, que também utilizam essa forma de conversa, essa forma de contato, como uma forma de se conectar com o divino. Então, dentro do tema de hoje, por que devemos orar e qual a finalidade da oração? Então, eu tentei buscar, dentro de várias referências de livros espíritas, o que esses livros nos trazem sobre a oração. Porque toda vez que a gente vem aqui para casa, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a orar. Quando vocês fazem uma ficha ali de atendimento, a primeira coisa que a gente instrui, vamos fazer o evangelho no lar, que é o momento de oração dentro da nossa casa. Depois a gente instrui para fazer a oração ao acordar, ao dormir, ao se preparar para o sono. Então vejam que ela está dentro do nosso dia a dia, dentro daquilo que a doutrina espírita também orienta, como uma forma de tratamento, tá? Porque no nosso dia a dia, o que acontece? Como é que é o dia a dia de vocês? Então, muitas vezes a gente acorda já correndo, né? Buscando, eu estou atrasado, eu tenho que arrumar isso. Quem tem criança tem que arrumar, às vezes, as crianças para ir para o colégio, tem que correr para pegar o ônibus, não pode se atrasar. Então, a gente vai entrando num ciclo de tentar resolver, tentar fazer aquilo que está de última hora, né? E aí a gente passa, às vezes, o dia dentro dessas preocupações, desses pensamentos, dentro dessas energias, dentro dos problemas, né? E chega à noite, a gente se joga na cama e quer ter uma boa noite de sono. E aí, em que momento que eu conseguir parar para me reequilibrar, para me sintonizar, para me ligar com energias benéficas, né? Então, a oração, ela tem essa finalidade. Então, eu trouxe hoje para vocês pequenos trechos de livros espíritas, né? Que daí não é a Rose que veio aqui e falou que isso tem que ser assim. E, na verdade, são trechos de livros que eles explicam como a oração, dentro, né, dessas psicografias que vieram, livros psicografados, como que isso é visto, né, nesse mundo e também no mundo dos desencarnados. Então, nós temos aqui só uma representação, né, que a oração ativa uma ligação entre o homem e o divino, e através dela nós podemos estabelecer uma conversa com Deus, um pedido, um agradecimento, um reconhecimento, um louvor, ou simplesmente nos conectar com pensamentos e energias, né, de elevada vibração, para que a gente possa sair
né, de uma energia mais densa, que muitas vezes a gente está lá embaixo, né? Então a oração também faz isso, faz com que a gente se eleve. Bom, qual que é a finalidade das orações? Então, as preces feitas a Deus, normalmente são preces, né, orações, que os espíritos, né, superiores, eles as escutam e são, então, incumbidos de executá-las. Aí vem a pergunta, uma reflexão. Se Deus está em tudo, sabe de tudo, conhece tudo, nos conhece, por que então nós precisamos orar? Se existe tudo que está dentro da lei divina. Então veio essa reflexão também para nós, por que nós oramos, né? Então dentro do Evangelho, o que ele coloca? Existem leis na natureza que são imutáveis, né? Então nós nunca podemos pedir numa oração algo que seja uma lei divina imutável. Mas existem situações que através do nosso desejo, da nossa vibração, existe o nosso livre arbítrio, né, de conseguir fazer essas mudanças. Então lá no Evangelho trazia um exemplo exatamente assim. Se eu pegar aquele relógio, atrasar 5 minutos ou adiantar 5 minutos, eu vou mudá-lo. Mas eu não consigo mudar o tempo da natureza. A natureza, ela vai ter seu tempo. Então, muitas vezes, se eu pedir a Deus, aos espíritos superiores, para mudar uma lei divina imutável, provavelmente eu não vou ter sucesso nesse meu desejo. Mas muitas coisas são mutáveis, porque nós temos a lei do livre-arbítrio, né? Às vezes, a lei de nos arrepender, a lei de desejar, de nos empenhar, né? Então, isso a gente consegue fazer, tá? Então, nós temos aqui as preces feitas a Deus, quem nos ouve são os espíritos incumbidos, né? Que eles estão envolvidos para nos auxiliar. As preces que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, quando nós fizemos uma prece lá para o nosso anjo guardião, para os nossos amigos espirituais, né, nem sempre somos atendidos imediatamente. Algumas questões precisam ver se elas não infringem as leis divinas, né? Então, muitas vezes acontece, vamos supor, se eu venho com algo, né, para pagar, né, algo para passar nessa vida, para que eu possa crescer, e eu quero tentar me livrar, rezo, oro para me livrar disso, mas aquilo foi uma programação para que eu viesse e crescesse. Então, por que lá no meio do caminho eu quero desistir? Então é mais fácil o meu anjo guardião me dar mais, despertar mais em minha sabedoria, a fé, né? Me induzir para caminhos onde eu vou entender que, naquele momento, aquela é uma lei imutável na minha vida, porque há necessidade de passá-la e crescer com ela. E quando alguém ora também a outros seres, que não a Deus, né? Falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então aqui muitas vezes quando nós oramos para alguém, né? Então uma das nossas orientações, a gente pede para as pessoas orarem para o anjo da guarda daquela pessoa, porque é através desse ser, né, no momento certo, na hora certa, ele vai receber aquela graça, se assim, né, ou ele puder recebê-la. E os espíritos sofredores reclamam preces, eles necessitam das nossas preces, né? Então, muitas vezes, num dia como esse, muitas vezes nós temos o 4º domingo do mês, são para
para aqueles que já desencarnaram, e muitos que desencarnaram, não tem ninguém que olhe e ore por eles. Então, são feitas orações para que estes seres, né, também recebam essa energia da oração e possam, então, ser auxiliados. Opa, às vezes a tecnologia ela não funciona tão bem. Então, vamos lá. Bom, aonde nós podemos estudar sobre o poder da prece, da oração, como que isso tudo se processa? Nós temos um capítulo inteiro do Evangelho que fala sobre a prece, né? A prece que não deixa de ser a nossa oração. Então, dentro desse capítulo, eu achei bem importante pegar uma partezinha que explica como que nós conseguimos emanar, né, o nosso desejo através da nossa prece, como que isso se faz, como que o Espiritismo explica que isso acontece, tá? Então ele fala que o Espiritismo torna então possível a compreensão, tá, da ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então vejam, através do nosso pensamento, e como que esse nosso pensamento então consegue viajar, consegue chegar, tá? Então, dentro do Espiritismo, tá? Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, né, que todos nós, o universo, está mergulhado num fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tal qual nós achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então, no Espiritismo, a gente estuda justamente isso, que todo o universo, todos nós, né, encarnados e desencarnados, é como se nós estivéssemos mergulhados num fluido, né, que ele é intangível, a gente não toca, ele não tem cheiro, ele não tem carga, ele é como se fosse uma energia, né? E o que acontece? Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Vejam, o nosso pensamento, né? Nosso pensamento gera um desejo, tá? E esse desejo é uma vontade. E essa vontade é que vai dar o impulso para esse fluido universal. Vocês já devem ter ouvido falar, tudo que você desejar com o coração, muitas vezes você consegue realizar. Porque tudo que a gente deseja com muita vontade tem um impulso muito forte em nós. E aí nós conseguimos mobilizar muita energia favorável para aquilo. Então, olha só, quando a gente vai fazer uma oração, o que eu preciso? Pensamento conectado naquilo que eu quero, e esse pensamento ele tem que estar com vontade. Então, muitas vezes, para fazer uma oração de qualidade, uma oração que realmente vá fazer um benefício, é um momento onde eu preciso realmente estar conectado, muitas vezes em silêncio, para que eu possa, e não precisa ser uma oração longa, pode ser curta, mas que ela tenha ali todo o meu pensamento, todo o meu desejo, toda a minha vontade. É isso que vai fazer com que essa minha energia, ela chegue com mais potência para onde eu estou direcionando. E é dessa forma que o Espiritismo explica como que
os nossos desejos conseguem, né, através da oração, chegar. Então ele fala assim como o som, eu estou falando aqui, o som está saindo lá na caixa, mas de alguma forma ele chega nos nossos ouvidos. Então ele se propaga no ar. O ar também, tento pegar, não consigo, né? Eu sei que ele está aqui. E o som chega até nós. Assim, o nosso desejo se propaga pelo fluido universal para ele chegar aonde eu quero. E isso precisa de pensamento, concentração, foco e vontade. Então, às vezes, fazer aquela oração, assim, meio cozinhando, já estou dormindo, né? Tinha um parente, ele começava o rosário de noite, acordava de madrugada, rezava mais um pouco e terminava ele de manhã. Então, aquela hora ia fazer a oração já meio dormindo, né? Então, nunca terminava. Então, também que a gente faça isso com bastante qualidade, né? E vejam aqui, no livro Missionários da Luz, ele coloca assim, que a oração é o melhor antídoto contra o vampirismo. O que a gente entende por vampirismo dentro da doutrina espírita, né? São espíritos encarnados ou desencarnados, né? Ou até mesmo, às vezes, ambientes muito carregados que vão sugando, né? Vão roubando a nossa energia. Então, nós vamos nos sentindo muitas vezes mal, cansados, né? Começamos a ficar aborrecidos. Então, ele fala assim, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é só um movimento mecânico da boca, né? A gente fica lá mastigando. Não, a prece tem que ser algo, pensamento e vontade, né? Nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Então, a oração é vibração, a oração é energia e ela tem o seu poder. Então, muitas vezes, quando nós nos sentimos cansados, enfraquecidos, tivemos um dia exausto, tivemos um problema de trabalho, um problema familiar, que antídoto eu vou usar? A oração, para elevar a minha vibração. E aí eu crio ali uma representação naquela figura, né? É um espírito desdobrado, ele está dormindo, ali o espírito está vagando, mas ao torno dele tem um campo vibratório que impede muitas vezes que esses seres que vão nos vampirizar, né, vão roubar essa nossa energia, se aproxime. Então, por isso é muito importante também, para quem já fez o atendimento na casa, já recebeu orientação. Fazer a preparação do sono, criando uma oração e criando esse campo de proteção, né? Muitos talvez acordam de manhã exaustos, né? Ou trabalharam a noite toda, ou, né, estiveram ali com energias densas que muitas vezes foram vampirizadas as energias, né? Aqui temos ainda desse livro Missionários da Luz, eu vou fazer uma leitura, que é um capítulo que fala sobre a oração. Vou pegar só aqui, então fala assim: a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, nós podemos, através da oração, expandir luminosidade, raios, né, luminosos. Os raios divinos expandidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo,
na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Tá? Então, para representar um pouquinho isso que eu tentei achar uma figura que eu pudesse representar o que eu acho que seria nós, né, em oração, criando assim esse campo vibratório divino em torno de nós. Acho que seria mais ou menos isso, né? Nós criamos então essas ondas positivas, ondas salutares, nós nos conectamos com energias divinas, tá? Essa figura, na verdade, é uma representação de uma pessoa também em estado de meditação. Então, ela vai equilibrando os seus centros de energia e também vai se conectando aí com energias salutares. Então, quando vocês orarem, uma outra forma também que a gente orienta, não botei a figurinha ali, é muitas vezes imaginar que aqui do coração, vejam lá, aparece a luz verde, mas a gente pode também emanar do nosso coração a energia rosa, a energia do amor, né? Então nós ativamos aqui essa energia do amor. Essa energia do amor, ela pode se expandir em nós e através de nós para todo o nosso campo, a nossa família, as nossas relações. E junto nós podemos orar, né, por essas pessoas também. Tá? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de luminosidade, né, são essas questões. Aqui eu botei uma outra imagem que trata um pouquinho dessa passagem desse livro, Entre a Terra e o Céu. Ele fala assim: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, o que eu quis representar nesse desenho, né? Vou só um pouquinho para cá. Então, vejam, ondas, né? Como se fossem ondas de rádio. Tem lá onda M, FM. E aí a pergunta é, onde é que você se sintoniza? Em que onda você se sintoniza? Então, a oração faz também com que a gente busque se conectar com essas vibrações, essas ondas, né? Essas energias superiores, tá? Então, por isso essa representação desse desenho. Ainda em evolução, em dois mundos, nós temos a seguinte passagem. Assim é que orar em nosso favor é atrair força divina para a restauração de nossas forças humanas, e orar em benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Lembra que no início eu falei, não tem como nós mudarmos as leis divinas que são imutáveis, mas o nosso roteiro, nós temos todo dia a oportunidade do livre-arbítrio para mudá-lo, tá? E a oração é um caminho. Vamos para outro ponto aqui, ó, trouxe várias. Bom, o que Deus nos concede, então, com a oração? Então, lá no Evangelho fala assim, ó, Deus lhe concederá
se pedir com confiança. É a coragem, a paciência, a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, o que Deus nos concede é isso, é a coragem, é a paciência, é a resignação, né? As ideias, quantas vezes a gente vai dormir à noite e tem um problema e faz uma oração, acorda de manhã, nossa Senhora, já estou com o problema resolvido, né? Ou às vezes sai para caminhar, ora, pensa e de repente, né, se sente ali que foi intuído para fazer algo. Então é uma maneira também de nos comunicarmos. E aqui, o que representa isso? Isso representa nosso dia a dia, ó. Então muitas vezes nós estamos com a mente assim, ligada no trabalho, nas finanças, no dia a dia, no corre-corre, né? Então temos preocupações diárias com família, trabalho, escola, saúde, contas, e elas chegam todo mês, né? A mente está agitada, cansada, confusa. O mundo externo, muitas vezes, ele é mais atrativo, então às vezes é mais fácil ir lá ler uma notícia trágica do que parar para ler, né, um livro espírita, né? Então nós somos atraídos e temos aí inúmeras perturbações no nosso dia a dia. Então, através da oração, né, nós podemos aliviar a nossa mente e nos conectar, então, com essas energias salutares. Então, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Então, quais são essas qualidades da prece? Tá? Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, nem sempre a gente precisa ir lá para o nosso quarto orar, né? Aqui, na verdade, o que é o quarto, né? O quarto vai para o seu íntimo, vai para dentro de você. E lá dentro de você consigo mesmo, converse com Deus, faça a sua oração, porque é ali que você vai encontrá-lo, né? Então eu não preciso estar numa casa espírita para orar, eu não preciso ter alguém, eu não preciso necessariamente ter um espaço específico. Aonde eu achar necessário, eu posso orar. E entrar para o meu quarto, lembre, entrem lá dentro de vocês. Busquem lá dentro de vocês. Aqui ainda em formas de orar, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, tá? Como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, a gente não precisa fazer uma oração grande, falar muitas palavras, né? Lembre, pensamento, foco, tá? E vontade. Então, uma oração que vem lá do meu íntimo, né? Que eu conecto o meu pensamento, eu tenho foco e vontade, então aquela oração, às vezes ela vai ter 1 minuto. Às vezes ela é muito mais poderosa, potente, do que eu ficar 10 minutos balbuciando algumas palavras e uma hora a minha mente vai lá fazer faxina, daí ela volta para a oração, depois ela vai lá para o meu trabalho, daí ela volta para a oração. Então é isso, essa conexão. E por final, formas de orar, né?
Então, nós podemos orar de forma individual, né, ou em comunidade, tá? Em público ou em particular. Nós podemos usar palavras, né? E às vezes as palavras a gente pensa, eu vou orar mentalmente, mas se mentalmente tua mente às vezes está muito agitada, uma das coisas que vocês podem fazer é orar verbalmente para vocês ouvirem o que vocês estão falando. Então, vocês não, nós, né? A gente também às vezes tenta orar e quando vê o pensamento se perde. Então é como se vamos começar de novo essa oração, né? Muitas vezes ouvir músicas, às vezes nos dias que vai ter FEAC, que a gente quer ficar um dia mais tranquilo, eu gosto às vezes de colocar uma música para trazer umas palavras boas, alegres, né? Trazer um ritmo gostoso, já para ir se preparando para essa noite aqui que é de bastante trabalho na casa, né? Os pensamentos, tá? Alguns criam rituais especiais para cada tipo de oração, então às vezes as pessoas têm rituais. Outro dia, eu fiz a fichinha de alguém, a pessoa falou assim, olha, lá de casa até o ponto eu preciso fazer tantas orações, senão o dia não começa bem, eu tenho que voltar e fazer. Então às vezes a gente vai criando rituais, né, para que a gente consiga então ter esses hábitos, né. A oração pode ser praticada por qualquer pessoa espontaneamente, a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, em nenhum livro está escrito, olha, você só pode orar no seu quarto, lá no centro espírita, tem que ser ajoelhado, tem que ser em pé, tem que ser com a mão cruzada, tem que ser... Não existe. A oração, ela tem que ser algo espontâneo, tá? Ela tem que vir lá do nosso quarto, lá do nosso íntimo, né? E algo que a gente sempre orienta, a primeira orientação que a gente dá na casa, né? Quem vem aqui faz a fichinha, é o Evangelho no Lar, porque é um momento de oração da família, né? Então é aquele momento que toda semana você marca um horário com a equipe espiritual, vamos supor, segunda-feira, 9 da noite. E toda segunda-feira, às 9 da noite, você vai lá e faz o Evangelho no Lar. Então é um compromisso dentro do seu ambiente para com os teus amigos espirituais e de todos os que estão morando naquela casa. Eu moro sozinha, então eu e meu anjinho da guarda lá, aqui, ó, tem que trabalhar. Tá? Então, eu espero que eu tenha contribuído, né, com o conhecimento de vocês sobre oração, né? Hoje nós vamos ainda orar muito aqui na casa, então lembrem que foco, né? Por isso que às vezes a gente começa a oração aqui, pede para vocês fazerem uma respiração bem profunda, para acalmar o coração, para vocês se centrarem do tipo, eu estou na casa espírita, eu estou aqui ouvindo, né? Para que todo mundo tenha junto o mesmo pensamento, a mesma ação juntos, né?